Bem-vindos. Hoje vamos explorar as profecias mais impressionantes e simbólicas do livro do Apocalipse, reveladas pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Este livro profético é essencial para compreendermos os sinais dos tempos e manter nossa fé firme. Cada visão nele contida é um convite para refletirmos sobre a fidelidade de Cristo e o propósito eterno de Deus. Prepare-se para conhecer as 10 profecias mais arrepiantes desse livro poderoso. E se você aprecia esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas publicações. Agora, vamos ao estudo. No início do Apocalipse, João, exilado na ilha de Patmos, nos apresenta uma das visões mais enigmáticas e aterrorizantes, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esta profecia descreve 4 figuras montadas em cavalos de cores distintas, cada uma trazendo consigo um aspecto do julgamento de Deus sobre a terra. Os 4 cavaleiros aparecem quando os primeiros selos do livro sagrado são abertos, revelando um período de tribulações que se abatera sobre a humanidade. Esses cavaleiros simbolizam diferentes calamidades que causarão profundo sofrimento ao mundo, refletindo conflitos, catástrofes e a decadência moral. O primeiro cavaleiro surge em um cavalo branco. À primeira vista, sua cor pode remeter a paz e a justiça, mas este cavaleiro, na verdade, representa a conquista e a dominação. Ele carrega um arco e coroado, sugerindo sua capacidade de subjugar povos e nações. Essa figura simboliza a guerra iniciada por ambicos de poder e controle, desencadeando uma espiral de violência entre os povos. Ele não traz verdadeira paz, mas apenas a aparência dela, disfarçando seu propósito destrutivo. Logo após, aparece o segundo cavaleiro montado em um cavalo vermelho. Esse cavaleiro é a personificação dos conflitos armados e da violência que se espalharam pela terra. Ele é descrito como alguém que tira a paz do mundo, levando as pessoas a se matarem umas às outras. Em sua mão, carrega uma grande espada, símbolo da destruição iminente e dos conflitos devastadores que arruinam sociedades e semeiam o caos. A cor vermelha do cavalo reforça a ideia de sangue derramado e violência extrema, refletindo guerras e revoltas que destruirão a harmonia social. E em seguida, surge o terceiro cavaleiro montado em um cavalo preto. Ele carrega em sua mão uma balança, sugerindo uma crise econômica severa que levará à fome e à escassez de recursos. A balança simboliza a distribuição desigual dos bens essenciais, onde poucos acumulam as riquezas enquanto milhões sofrem na pobreza e na fome. A fome que este cavaleiro traz não é apenas física, mas também espiritual, revelando a decadência moral e a ausência de justiça que afligiram a humanidade. Sua chegada indica uma época de profunda crise, onde as necessidades básicas se tornam inacessíveis para muitos. Por fim, o quarto cavaleiro é visto montado em um cavalo pálido, cuja cor verdadeira remete à decomposição e à morte. Este último cavaleiro é a própria personificação da morte, trazendo consigo pestes e doenças que dizimaram populações inteiras. Ao seu lado, o Hades, o reino dos mortos, o acompanha, pronto para receber as almas daqueles que sucumbiram à destruição. A chegada deste cavaleiro marca o colapso completo da civilização, com pandemias e calamidades naturais devastando o que restou das nações. Esses 4 cavaleiros atuam como agentes do julgamento divino, cada um desempenhando um papel crucial na punição da humanidade. O cavalo branco simboliza as guerras e as conquistas egoístas que dividem povos e nações. O cavalo vermelho personifica a violência e o conflito que se seguem, destruindo qualquer esperança de paz. O cavalo preto revela a crise econômica e a fome, aprofundando ainda mais o sofrimento humano. E o cavalo pálido traz a morte e as doenças, causando um fim trágico para muitos. Essas visões são profundamente significativas e atemporais, pois ao longo da história, vemos como essas realidades se repetem.
Conflitos armados, fome, epidemias e mortes são tragédias que acompanham a humanidade desde o princípio. Eventos recentes, como guerras na Ucrânia, no Oriente Médio e as pandemias que assolam o mundo, nos fazem refletir sobre a proximidade dessas profecias. A pandemia de Covid-19 é um exemplo contemporâneo que nos lembra do impacto devastador que uma praga pode ter sobre a humanidade, assemelhando-se à chegada do quarto cavaleiro. Por meio dessa visão, o livro do Apocalipse nos adverte sobre as consequências da rebelião humana contra Deus e da corrupção que permeia a sociedade. Os cavaleiros não apenas trazem destruição, mas também funcionam como chamado ao arrependimento e à renovação da fé. Embora sejam agentes do juízo divino, eles nos mostram que, mesmo em meio à devastação, há uma oportunidade para retornarmos a Deus e buscar sua misericórdia. A profecia dos 4 cavaleiros nos desafia a refletir sobre o estado atual do mundo e sobre nossas próprias vidas. Ela nos alerta para a fragilidade da paz e da prosperidade terrena e nos lembra da importância de colocarmos nossa confiança em Deus. Os cavaleiros são um lembrete de que a justiça divina é inevitável e que o tempo para arrependimento é agora. Mesmo em meio às calamidades que eles trazem, o amor e a graça de Deus continuam disponíveis para todos os que se voltarem para Ele com sinceridade e fé. Portanto, ao contemplar essa profecia, somos chamados a viver com sabedoria e discernimento, mantendo nossa esperança em Cristo, que é o príncipe da paz. Embora os 4 cavaleiros representem um futuro sombrio para aqueles que rejeitam a Deus, para os que permanecem fiéis, eles são apenas um prelúdio para a vitória final do reino de Deus. A profecia da grande tribulação é um dos alertas mais solenes e impactantes do livro do Apocalipse. Jesus Cristo menciona no Evangelho de Mateus, descrevendo-a como um tempo de sofrimento tão severo que jamais houve algo parecido na história da humanidade e que nunca mais haverá. É um período de aflição extrema em que o mundo enfrentará calamidades, perseguições e desafios sem precedentes. Este tempo é um teste não apenas para a resistência física e emocional da humanidade, mas principalmente para a fé dos seguidores de Cristo. A tribulação afetará todos os aspectos da vida. A Bíblia fala sobre perseguições aos cristãos e ao povo de Deus, revelando que muitos serão entregues à morte e odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Este sofrimento, embora doloroso, é um processo de purificação para aqueles que permanecem fiéis. O livro do Apocalipse nos ensina que aqueles que passarem por esse período difícil e permanecerem firmes na fé lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, sendo purificados e recebendo a recompensa da vida eterna. A grande tribulação não é apenas um momento de sofrimento, mas também um tempo de esperança para os crentes. A Bíblia destaca que aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos, demonstrando a misericórdia de Deus para com seu povo. Durante este período, a presença de Deus será forte para aqueles que confiarem nele, apesar das circunstâncias adversas. E um tempo que revelará a diferença entre os que são verdadeiramente fiéis e os que se afastam da fé por medo ou conveniência. Os eventos recentes no mundo nos ajudam a entender o que pode ser um prenúncio dessa tribulação. As perseguições a cristãos em diversos países, a intolerância religiosa e a crescente hostilidade contra a fé são sinais visíveis. Além disso, catástrofes naturais, pandemias e crises econômicas nos fazem refletir sobre a vulnerabilidade da humanidade e a necessidade de uma esperança que vá além das circunstâncias terrenas. No meio da tribulação, a promessa de Jesus é clara: aqueles que perseverem até o fim serão salvos. Mateus 24:13. A perseverança que é um elemento essencial nesta caminhada. Não significa apenas resistir ao sofrimento, mas manter a fé viva e ativa, proclamando o amor e a verdade de Cristo mesmo diante da adversidade.
O testemunho daqueles que permanecem fiéis durante a tribulação será uma luz no meio da escuridão e um convite para que outros também encontremos salvação. A grande tribulação é uma oportunidade para que a igreja se fortaleça na unidade e na comunhão. E durante tempos de dificuldade que a verdadeira fé se manifesta, e aqueles que confiam no Senhor encontraram paz, mesmo em meio ao caos. O Apocalipse nos lembra que, ao final desse período, haverá uma grande celebração no céu, onde os fiéis que perseveraram se unirão com Cristo para sempre. Eles terão suas lágrimas enxugadas e não haverá mais dor nem sofrimento, pois o reino de Deus será estabelecido em sua plenitude. Esta profecia não é apenas uma advertência, mas um chamado à preparação espiritual. Precisamos fortalecer nossa fé e nossas vidas em Deus desde agora, para que, quando a tribulação vier, sejamos encontrados firmes e inabaláveis. A fé em Jesus é a âncora que nos manterá de pé, e a promessa da vida eterna e a motivação para nunca desistirmos, mesmo nos momentos mais sombrios. A visão das 7 tacas da ira de Deus é uma sequência poderosa de julgamentos derramados sobre a terra como forma de justiça divina. Essas tacas são entregues aos 7 anjos, cada uma contendo uma praga que aflige a humanidade de maneira direta. O capítulo 16 do Apocalipse descreve esses eventos, mostrando que são castigos destinados a despertar a humanidade para a gravidade de seus pecados. No entanto, também são uma oportunidade final para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus. A primeira ataca provoca feridas dolorosas e malignas sobre todos aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. A segunda e a terceira atacas transformam os mares e os rios em sangue, matando as criaturas marinhas e poluindo as fontes de água, tornando-as impróprias para consumo. Isso simboliza a degradação da criação e o impacto das escolhas humanas em rejeitar Deus e seguir a maldade. A quarta ataca intensifica o calor do sol, fazendo com que as pessoas sofram com queimaduras e temperaturas insuportáveis, uma alusão ao sofrimento espiritual que aguarda aqueles que se afastam da graça divina. A quinta ataca mergulha o trono da besta em trevas, revelando a queda e o fracasso dos poderes malignos. As pessoas que seguem a besta sofrem, mas em vez de se arrependerem, blasfemam contra Deus. A sexta ataca seca o rio Eufrates, preparando o caminho para a batalha final entre o bem e o mal, conhecida como Armagedon. E por fim, a sétima ataca traz trovos, relâmpagos e um grande terremoto, simbolizando o fim dos tempos e a consumação dos planos divinos. Essas pragas não são apenas manifestações da ira de Deus, mas também um chamado ao arrependimento. A cada nova taca derramada, a humanidade desafiada a reconhecer sua dependência de Deus e abandonar a idolatria. No entanto, muitos preferem endurecer seus corações e seguir caminhos de rebelião, rejeitando a oferta de salvação. A profecia da marca da besta é uma das mais conhecidas do Apocalipse e gera muita reflexão e temor. Segundo João, a besta, em parceria com o falso profeta, fará com que todos grandes e pequenos, e pobres, livres e escravos recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, estabelecendo um sistema de controle absoluto. A marca é um símbolo de submissão ao anticristo, representando uma rejeição total a Deus e uma aliança com as forças do mal. O número 666 associado à besta tem sido interpretado de diferentes formas ao longo dos séculos. Alguns acreditam que ele representa a imperfeição humana elevada ao extremo, pois o número 6 é considerado um símbolo de imperfeição, contrastando com o 7 que simboliza a perfeição divina. Outros sugerem que se trata de um código para identificar figuras históricas ou futuros líderes que agirão em oposição a Deus. O mais importante nessa profecia não é tanto a especulação sobre a identidade exata da besta, mas o alerta espiritual que ela traz. A marca da besta não é apenas um sinal visível e uma decisão de vida.
Aqueles que aceitam estão se comprometendo com um sistema que se opõe a Cristo e rejeitam a salvação oferecida por Deus. Em contrapartida, os seguidores de Jesus devem resistir a essa marca, mesmo que isso implique perseguição e dificuldades econômicas. A resistência à marca é um chamado para a fidelidade. Em um mundo cada vez mais materialista e controlado por sistemas que promovem o afastamento de Deus, somos desafiados a permanecer firmes na nossa fé. O Apocalipse nos lembra que aqueles que adoram a besta enfrentarão a ira de Deus e sofrerão punição eterna, mas os que se mantiverem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. A besta e o falso profeta são duas figuras centrais na narrativa do Apocalipse. A besta representa um poder político ou governamental opressivo que subjuga as nações, enquanto o falso profeta é um líder religioso enganador que promove a adoração à besta, realizando sinais e milagres para enganar a humanidade. Essas figuras trabalham juntas para desviar as pessoas do caminho da verdade, conduzindo-as a adorar o que não é divino. No capítulo 19 do Apocalipse, a profecia culmina com a captura dessas figuras malignas. Elas são lançadas vivas no lago de fogo, que representa a condenação eterna, um destino reservado para todos os inimigos de Deus. A derrota da besta e do falso profeta é um símbolo poderoso da vitória de Cristo sobre todas as forças do mal. Essa passagem reforça que, independentemente de quão poderosa a oposição ao reino de Deus possa parecer, o poder de Cristo prevalecerá no final. A batalha do Armagedom é descrita como o confronto final entre as forças do bem e do mal. No capítulo 16, o nome Armagedom é mencionado, referindo-se a um local onde os exércitos do mundo se reuniram para enfrentar o exército celestial liderado por Jesus Cristo. Este evento é carregado de simbolismo e representa a consumação do plano divino, onde a justiça prevalece sobre a iniquidade. Cristo, montado em um cavalo branco, aparece como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele seguido pelos exércitos celestiais, também montados em cavalos brancos e vestidos de linho puro. Como uma espada que sai de sua boca, ele derrota as nações rebeldes e estabelece o reino eterno. A batalha do Armagedom é um lembrete poderoso de que o mal, por mais que se fortaleça, será derrotado pela palavra e pelo poder de Deus. O Apocalipse nos ensina que, no fim dos tempos, todos os mortos ressuscitarão para serem julgados por Deus. Este é o momento em que cada pessoa prestará contas de suas ações. Os livros serão abertos, e aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Para os fiéis, a ressurreição é motivo de alegria, pois aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram para a vida eterna. A promessa da ressurreição é a prova de que a morte não tem a palavra final. Jesus venceu a morte, e todos que nele creem participaram dessa vitória. A Nova Jerusalém é a cidade santa que desce do céu, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Ela simboliza a plenitude do reino de Deus e a comunhão eterna entre Deus e seu povo. Na Nova Jerusalém não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas, pois Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos dos seus servos. A cidade é descrita com grande esplendor, com ruas de ouro e portos de pérolas. No centro da cidade está o trono de Deus e do Cordeiro, de onde flui o rio da vida. A Nova Jerusalém é a recompensa final para todos os que permaneceram fiéis até o fim. O livro do Apocalipse não é apenas uma mensagem de julgamento, mas também uma mensagem de esperança. Ele nos lembra que, apesar das tribulações e das provações, a vitória final pertence a Cristo e aos que nele creem. Cada profecia, desde os 4 cavaleiros até a Nova Jerusalém, nos desafia a viver com fidelidade e vigilância. O Apocalipse é um chamado à perseverança, um convite para permanecermos firmes na esperança da volta de Jesus. Assim, enquanto aguardamos o cumprimento dessas profecias, que nossas vidas sejam um reflexo da verdade e do amor de Cristo.
Que sejamos encontrados fiéis naquele grande dia e possamos compartilhar da glória do reino eterno, onde reinarmos com nosso Senhor para sempre.